ética nos tributos, na tela. No amplo debate sobre as questões estruturais, fala-se, com frequência, quem que fala com frequência? Isso garante objetividade. Fala-se com frequência de ética ou moralidade tributária. Ainda que não se tenha absoluta clareza quanto à real extensão desses conceitos. Eu mesmo que dizer, embora não se tenha, ele opta por uma estrutura subordinada. Everardo Maciel preferiu a melhor estilística. Nada diferente do que ocorre em relação à acepção da ética em outros domínios da política e da economia. Nesse termo que eu estou grifando, eu quero deixar claro que o autor Everardo Maciel contextualiza uma comparação. A propósito, Norberto Bobbio, em Elogio da Serenidade e outros escritos morais, já observara que nenhuma questão moral proposta em qualquer campo encontrou até hoje solução definitiva. E aí, o autor deste texto garante uma citação de um especialista. Isso, sem dúvida, irá fortalecer o que ele quer defender. A argumentação, ao trazer a citação de um especialista, caracteriza uma argumentação, sem dúvida, sólida. Ok? Porque ele não traz a leitura de um leigo. Ele traz a leitura institucionalizada. Ok? E aí surge a primeira referenciação em seu desenvolvimento. Esse texto vai trazer duas referenciações. A evasão tributária e ele começa a conceituá-la. A evasão tributária é explicável por várias razões. Aliás, a conceituá-la não. A torná-la oportuna. Em fundamentações. A mais conhecida é o propósito ilícito de oferir vantagens em relação aos demais contribuintes. Só que essas fundamentações, observo, é a bem de quem contextualizado estiver na evasão tributária. É aquele que vai, você vai perceber, apresentar interesse próprio e não espírito coletivo em sociedade. Esse não é. A evasão tributária é explicável por várias razões. Então, o que leva alguém a uma evasão tributária? Veja que não seria a opinião do autor que compõe o texto, mas do que ele percebe enquanto fato na sociedade. Se há várias razões, ele citou por várias razões. Após afirmar isto, ele vai partir para uma restrição. A mais conhecida, e ao apresentar a restrição, claro, que se existem várias razões, pegue uma relevante.
Pegue uma significativa, pegue uma razão significativa. Então, o Everardo Maciel está nos ensinando a dar horizontalidade ao texto. Veja que o tópico frasal é o que eu vou pintar de amarelo. Quanto mais sintético, quanto mais objetivo for, quanto mais conciso for o tópico frasal, melhor. E agora ele começa a restringir, trazendo uma razão que denote relevo. A mais conhecida é o propósito ilícito de auferir vantagens em relação aos demais contribuintes. Essa é a razão que socorre o homo economicus, que pensa em sua conveniência econômica e não reconhece nenhum dever moral de conduta. Veja que aqui eu tenho já a opinião sobre, não é isso? É aqui que ele começa a dissertar. Ele está dissertando. Está vendo? Que eu estou grifando. No seu entender, é no entender de quem? Do homo economicus. E não no entender do autor. É lícito tudo o que o beneficia. Enfim, ele contextualizou a individualidade. E não o espírito coletivo, conforme eu falei. Entre outras razões, bem, ele disse que havia várias razões. Ele trouxe uma razão que ele considerou relevante. E aí ele retoma o tópico frasal. Se lá existem várias razões, conforme ele declara, ele diz, entre outras razões explicativas de evasão, destacam-se. E aí fica o texto assim. Inicialmente, ele deu precedência a que ele considera mais relevante. E agora ele vai enumerar explicações secundárias em relação a que foi posto em relevo precedentemente. E aí você tem, mais uma vez, relevantes itens. A ignorância frente à matéria tributária, muitas vezes reforçada por uma legislação complexa e ambígua. A impunidade, que privilegia os que não pagam impostos. A falta de percepção quanto ao uso do dinheiro público ou sua malversação, em prejuízo do exercício pleno da cidadania fiscal. A utilização imprópria de recursos judiciais, a existência de uma relação desequilibrada nas relações entre o fisco, desequilíbrio nas relações entre o fisco e o contribuinte. Os termos que eu grifei são itens que representam enumeração. Mas o que eu não grifei, que eu estou agora pintando de amarelo, já é um pouco de desenvolvimento, de alguns itens apresentados. Esse não é. Olha o que eu vou dizer a você. Veja o que eu vou dizer a você. Everardo Maciel está dando um belíssimo exemplo de que a numeração ela pode trazer apenas a referenciação, o tópico, como também você pode escolher alguns entre os tópicos apresentados, que é o que ele fez, e proporcionar companhias a esses tópicos. Que companhias, professor? É muito simples.
Eu diria a você que essas companhias aos tópicos de alguns itens da enumeração seria usando termos integrantes ou acessórios. Alcança o que eu estou dizendo? A enumeração, quando vem apenas X, Y, W, Z, é uma coisa. A enumeração, quando você seleciona dos 4, 2 e garante aos 2 o quê? A contextualização de termos integrantes e acessórios, é outra coisa. Se você tem uma língua que montada está em termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, eu posso me utilizar de termos integrantes e termos acessórios para o quê? Para argumentar, dissertando sobre alguns dos itens. Retome. O primeiro tópico é o quê? A ignorância frente à matéria tributária. Muitas vezes reforçada por uma legislação complexa e ambígua. Eu poderia dizer que é reforçada muitas vezes por uma legislação complexa e ambígua. E você teria o quê? Que é reforçado, o que é pronome relativo. Você estaria colocando oração subordinada adjetiva, explicativa. Então, a oração adjetiva está sendo um elemento para desenvolver um tópico. A impunidade, e aí você vê em seguida, que privilegia os que não pagam impostos. Veja que esse item, impunidade, está sozinho? Não. Em companhia a ele está o quê? Algo que o desenvolve. Justamente o que é pronome relativo, justamente outra oração subordinada adjetiva. Ele citou também a falta de percepção quanto ao uso do dinheiro público ou da malversação. Falta de percepção quanto a que o termo que segue restringe. Ok? E olha que vai existindo pouco a pouco imbricação. Por que eu digo imbricação? Se você observar o desenvolvimento, o que é que ele está trazendo? Ele diz no tópico frasal que há vários motivos para evasão. Primeiramente, ele põe em relevo, trazendo quem? Um que ele considere mais importante. Então, gera uma ideia de comparação. E, em segundo plano, vem uma enumeração de itens secundários, de razões secundárias. Ok? E quando ele enumera, ele garante o quê? Para alguns itens dessa enumeração, dessa justaposição, um pequeno desenvolvimento. Ok? Vamos dar sequência. Estudos da Secretaria da Receita Federal. Opa, o que é isso? Lá vai o autor buscar mais itens objetivos. Desenvolver é detalhar. Desenvolver é trazer informações objetivas. Desenvolver é garantir uma progressão interna, uma imersão. E vai trazer mais detalhes, portanto, sobre evasão fiscal. Estudos da Secretaria da Receita Federal, com base no reconhecimento da CPMF, mostram que 1/3 dos pagamentos realizados por intermédio de instituições financeiras foi tributado apenas por aquela contribuição. Puxa, gente. O que é isso aqui? Isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vê se não é. Mostra o quê? Que 1/3 dos pagamentos realizados por intermédio de instituições financeiras foi tributado apenas por aquela contribuição. Quem mostra algo. Objeto direto oracional, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Olhe para dentro dela. Olha o que eu estou grifando de vermelho. Lê agora sem isso.
mostram que um terço dos pagamentos, pulem, um terço foi tributado apenas por aquela contribuição. Agora, o que existe dentro da objetiva direta? A oração adjetiva, realizados por intermédio de instituições financeiras. É isso que está dando desenvolvimento. É isso que está trazendo desenvolvimento. Repito, termos integrantes, assim como termos acessórios, garante o desenvolvimento, garante detalhamento. Ok? O que significa dizer que foram objetos de evasão, elisão ou isenção fiscal. Quando ele diz o que significa dizer, equivale a, ou seja, isto é, e o que vem em seguida retoma, mas retoma contextualizando já um teor dissertativo. É a função metalinguística que está sendo trabalhada pelo autor. É ou não é? A função metalinguística. E aí você vê o autor, eu posso com isso inferir que o autor se preocupa com o seu leitor. Trata-se de percentual elevado, porém bem inferior a uma muito propalada estimativa de sonegação no Brasil. Comparou ou não comparou? E a conjunção, porém, quer dizer, essas engenharias que garantam no parágrafo, ao mesmo tempo, comparação, oposição, relação de causa e consequência, é isso que dá inteligência ou estrutura sistêmica ao texto. O combate à evasão fiscal é um dos pilares básicos sobre os quais se assenta a ética tributária. Nada produz mais distorções concorrenciais ou injustiça na arrecadação de impostos que a evasão fiscal, inclusive quando comparada com outras supostas imperfeições do sistema tributário, como a incidência em cascata. Ao fim e ao cabo, não é demais lembrar que não existe igualdade na ilegalidade. O que mais se põe em relevo você lendo esse parágrafo? O que está em relevo? O que está em destaque? É ou não é uma ideia de consequência? O que eu vou ler é o tópico frasal do parágrafo. O combate à evasão fiscal é um dos pilares básicos sobre os quais se assenta a ética tributária. E nesse tópico frasal ele contextualiza o quê? Que a ética tributária está aí para quê? Para combater a evasão fiscal. Então você terá que justificar esse interesse ou essa finalidade que é o combate da evasão fiscal. Bem, se você combate é para impedir. Impedir o quê? E ele sai o quê? Trazendo consequências danosas quando se tem evasão fiscal. Isso não é. Nada produz mais distorções concorrenciais ou injustiça na arrecadação de impostos que a evasão fiscal, inclusive quando comparada com outras supostas imperfeições. Ele diz que existem outras imperfeições, mas ao comparar com a evasão fiscal, o dano é maior no sistema tributário. Não é isso? Ok, amigo. Bem, lá vem outro item. Depois que ele traz a evasão fiscal, ele agora mudou.
Ele vai para a administração tributária. Ou seja, ele deslocou você, leitor, para um outro ambiente. Parece que administrar a tributação é uma maneira de quê? De garantir atenuações na evasão fiscal, ou de até mesmo de impedir casos de evasão. Quer dizer, que existe na seleção das unidades temáticas, existe o quê? Existe uma imbricação, existe o quê? Existe uma estrutura sistêmica. As unidades temáticas não podem surgir sem que haja o quê? Uma estrutura sistêmica. Unidade temática 2 no texto. Aqui começa o desenvolvimento 2. No âmbito da administração tributária, o enfrentamento da evasão fiscal exige um contínuo aperfeiçoamento. Pensar em administrar tributos é pensar em se preocupar em ter aperfeiçoamentos contínuos. Começou bem Everardo Maciel, seu texto, no desenvolvimento 2. Que passa entre recursos, passa pela aplicação de procedimentos de inteligência fiscal. E para aperfeiçoar, ele chama a atenção para a inteligência fiscal. E pelo uso, intensivo de tecnologias de informação e comunicação. Então, quando se trouxer uma ideia, qual é a ideia que se avizinha à ideia trazida anteriormente? Isso dá um encadeamento, horizontalidade ao texto. Ele imbrica o quê? É o que eu digo. Todo tema é abrangente. As unidades temáticas garantem o quê? O conforto de quebrar a abrangência do tema. E cada unidade temática tem suas o quê? Suas subdivisões. Existe uma população para cada unidade. Ele aqui trabalhou a ideia da administração tributária. Essa ideia nos leva a aperfeiçoamentos contínuos. E aperfeiçoamentos nos remete para a inteligência fiscal e para o uso tecnológico intensivo. Em quesitos como informação e comunicação. E agora ele vai gerar, tudo, entretanto, não adianta ter só isso, tá vendo? Será inócuo se resultar em impunidade, o que requer celeridade nas execuções fiscais e nos julgamentos de recursos e impugnações administrativas, extrema parcimônia na concessão de anistias e remissões e articulação entre órgãos de fiscalização. Quer dizer, o que eu vou pintar aqui, ou melhor, o que eu vou grifar de cor verde para vocês, observe. Deixa eu pegar a cor verde aqui. Isso aqui até o final já garante o quê? Já garante, leia direitinho, já garante um paralelismo com o que está acima do que eu pintei na cor verde. Não é isso? Tudo que foi levantado, aperfeiçoamento contínuo na administração tributária, inteligência fiscal na administração tributária e uso intenso de tecnologias de informação e comunicação, tudo isso não é suficiente se não existir o que se contextualiza na cor verde. Ninguém põe dúvida quanto à legalidade da elisão fiscal, entendida como um ato ou negócio jurídico destinado a reduzir ou eliminar o ônus tributário, mediante utilização de brechas fiscais, sem ofensa à lei e anteriormente à ocorrência do fato gerador. Quando diz ninguém põe dúvida, sem dúvida, trazendo algo que ratifique o que foi dito. Não há, portanto, como confundi-la com a evasão fiscal, de natureza francamente o quê? Ilegal. Ele diz, comparando que a elisão fiscal, comparada à evasão fiscal, a elisão fiscal não é algo que ilegal.
ilegal é a evasão fiscal, é que é ilegal. Mas a elisão não. Então, a elisão fiscal é uma maneira de, objetivamente, se combater a evasão fiscal. E isso está preceituado em lei. Ele não sai da objetividade. Deve a legislação brasileira, à semelhança do que ocorre em vários países desenvolvidos, estabelecer uma norma geral anti-elisão. A pergunta que se faz. E aí vai desenvolver. A prática do planejamento fiscal não poderá, em certos casos, resultar em ofensa aos princípios constitucionais da igualdade, solidariedade e justiça, favorecendo os que dispõem de mais recursos e mais informações? Veja uma cadeia de interrogações. E mais uma, a elisão fiscal não poderá assumir um caráter de segregação. Veja que agora o autor não mais trabalha com a evasão fiscal, trabalha com a elisão fiscal. Ele está dando progressão interna ou imersão a quem? A elisão fiscal. Isso é uma progressão interna ao segundo item, elisão fiscal. As respostas a essas questões não são simples, ademais de controvérsias. Ele aqui justifica que as perguntas não são simples de serem respondidas. A matéria não foi ainda suficientemente pacífica entre os tributaristas, mas com isso ele está sendo coerente, porque no início ele diz justamente isso. O início do seu texto diz que não se trata de algo já sólido. Entretanto, por mais fortes que sejam os argumentos dos que se opõem a uma norma geral anti-elisão, é inequívoco que a prática do planejamento fiscal fixa um divisor entre contribuintes de primeira e segunda classes, em detrimento de um desejado tratamento igualitário. Esse parágrafo é importante no texto, porque, se você observar no início do texto, deixa eu voltar. Olha o que ele diz no início do texto, na introdução. Ele diz que há um amplo debate sobre questões tributárias. Mas ele diz o quê? Não se tem ainda absoluta certeza, clareza quanto à real extensão desse conceito. E ele cita Norberto Bobbio. E nesse contexto também está o Bobbio, o especialista, quando ele diz que encontrou até hoje solução definitiva. Nenhuma questão moral proposta em qualquer campo encontrou. Quer dizer, é algo ainda novo no nosso país. Então, esse tipo de parágrafo trazido aqui, interrogações enumeradas sobre a elisão fiscal, e o que ele diz aqui nesse parágrafo que está na tela, sem dúvida alguma, assegura uma coerência com o início do texto. E aí vem a conclusão. As isenções complementam o quadro dos institutos que comprometem a igualdade tributária. Frequentemente, elas resultam de pressões exercidas por grupos de interesses alimentadas por financiamento de campanhas e têm pouca ou nenhuma fundamentação econômica ou social. No Brasil, não se percebe claramente que a sociedade finda pagando mais impostos. Veja que essa conclusão é a chamada conclusão progressiva no texto, porque, sem dúvida alguma, garante mais alguns itens mais coerentes com a proposta inicial, que é mostrar que o assunto ainda está verdinho, ainda não está sólido em sua estrutura. Porque o texto tem que ter o quê? Unidade. Não seria coerente ele chegar com o quê? Com posicionamentos sólidos sobre o tema proposto, uma vez que lá, na enunciação inicial ou introdução, ele deixou claro o contrário, inclusive com voz de especialistas. Ok? Retome o texto. Até a próxima aula.